Fala, dominador radiológico, bora fechar a prova de concurso público, mas qual que é o assunto de hoje, professor? Hoje a gente vai falar sobre as propriedades dos famosos raios-x. Vamos embora de propriedade, vem comigo, vamos fechar a prova. O que você sabe é que os raios-x têm a capacidade de atravessar os objetos. Exato. Na verdade, qualquer pessoa que já viu uma radiografia tem essa noção de que o raio-x tem essa capacidade de atravessar objetos. O que poucas pessoas sabem é que eles vão atravessar os objetos mais eficientemente quanto menor for o seu comprimento de onda. Exato. Por que isso, Sheila? Pessoal, vamos pensar agora numa alavanca muito grande e pesada, não é? Eu vou ter muito mais dificuldade de enfiar aquela alavanca numa pessoa, num barranco, tá? E, pessoal, eu vou ter muito mais dificuldade de entrar, né, de inserir, de penetrar alguma coisa se essa estrutura for maior, ok? Por exemplo, uma pá. Eu vou enfiar uma pá no abdômen do Guilherme, eu vou ter dificuldade. Mas e se eu pegar uma agulha, né? Essa agulha vai entrar com facilidade. Por quê? Porque a área de atrito da agulha é menor do que a área da pá. Logo, eu posso dizer que os raios-x possuem comprimentos de onda bem curtos, logo eles são muito penetrantes. O comprimento de onda, vai lembrar, é medido em angstrom, já falei aqui, e o angstrom, né? E o angstrom, ele equivale a 1 metro dividido por 10 mil milhão bilhões de vezes, ou seja, extremamente fino, extremamente penetrante, extremamente energético, e trata-se também que, podemos falar que o raio-x é uma onda eletromagnética, pois não possui, não tem, né, um corpo físico, não é uma radiação corpuscular de maneira nenhuma. Além disso, tem uma outra propriedade que é famosa e essa até temida, que é a capacidade dos raios-x de serem absorvidos pelo objeto que eles atravessam. Galera. Mas e aí, Sheila, essa absorção ela é igual para todo mundo? Ah, não é não. Pessoal, veja bem, absorção, não é? É aquela energia que fica depositada na matéria. Veja bem, se você está tentando sair de um local que tem um guarda pequenininho, magrinho, você vai ter uma resistência menor, não é verdade? Sim. Você vai conseguir passar por aquele segurança. Se você está furando aí o show de Ivete Sangalo, se você está tentando sair do Mineirão correndo porque o pau está quebrando lá, se o segurança for pequenininho, você consegue partir para cima dele e passar, não é verdade? Mas se for um segurança grandão, né, aqueles guarda-roupa mesmo, aqueles caras bem grandes, você vai ter muita dificuldade porque ele vai absorver o seu impacto contra ele e você não vai conseguir atravessá-lo. Observando aqui agora que essa maluquice que nós falamos diz claramente que quanto maior for a massa, quanto maior for a quantidade de matéria física daquela estrutura, mais radiação ficará absorvida, depositada naquela estrutura, ok? Mas não só volume de massa, professor. Nós temos também aqui agora a densidade atômica, tá joia, pessoal? Quanto maior for o número atômico, ou seja, quanto maior a quantidade de átomos presentes naquela estrutura, mais denso ele será. Se mais denso ele for, mais radiação ele também absorverá, ok? Olha só, se eu for radiografar uma folha de papel, não vamos fazer isso, mas só para exemplificar. Este raio vai passar por aquela folha e não vai ter praticamente nenhuma absorção, porque aquela folha de papel não vai ter condição física de absorver quase nada daquela radiação. Então, trata-se, então, de uma baixa absorção, porque a densidade do papel é muito baixa. Mas se eu for radiografar, por exemplo, um livro, né, digamos, de 1000 páginas, opa, deixou de ser papel? Não. Mas agora nós temos o quê? Uma maior densidade. Então, aquelas 1000 páginas, aquele paçoco de papel, vamos assim falar, vai absorver ou não vai mais radiação? Vai. Então, é disso que nós estamos falando, pessoal, de volume, mas também de densidade. Deixa eu então te dar um exemplo agora para você usar nessa mesma linha de raciocínio. Sim. Vou pegar a mesma folha de papel, vou colocar um coração de galinha, que eu amo no churrasquinho, para a gente representar ali um órgão, um tecido mole. Não vamos pensar em corpo humano agora não, porque isso a gente já está acostumado demais a falar. Vamos tentar outros exemplos. Então, nessa folha de papel eu coloco um coração de galinha, um osso da mesma galinha e uma moeda de metal de R$1, que é a mais grossa, e é mais bonita também. Veja só, hein? O que vai acontecer, né, pessoal? Coração de galinha vai ter uma absorção bem baixinha, tecido mole e pequena estrutura. Ou seja, tem uma baixa densidade e também um baixo volume. Ok? Isso é muito claro. O osso dessa mesma galinha, né? Apesar de ter um pequeno volume, tem uma densidade um pouquinho maior. E a moeda? A moeda é mais interessante, que se tratando de volume, é menor ainda, porque ela é bem fininha. Mas a densidade daquele metal é muito alta, logo a moeda vai absorver muita radiação. Galera, se liga, parte do raio-x
incidente sobre a estrutura vai ficar naquele objeto, ok? Quanto mais denso, quanto maior volume também, não necessariamente as duas coisas juntas, mas quanto mais denso ou quanto maior o volume, maior será a quantidade de radiação depositada na matéria, ok? E a outra parte vai emergir, sair daquele objeto. Fica a dica aí, não se esqueçam disso, é muito tranquilo. Outra propriedade do raio-x, pessoal, é que o raio-x produz radiações secundárias, ok? Radiações secundárias também vamos chamar de radiação espalhada, efeito Compton, difusão elástica, tá? Se liga nessa aí, pessoal. Radiação espalhada é aquela radiação que é originada da interação da radiação primária, vamos assim dizer, com aquele objeto. Ou seja, é como se fosse a radiação a que interagiu com a estrutura do meu dedo e ela sofre o que nós chamamos de deflexão. Ou seja, uma radiação de pequena energia que empobrece a minha imagem radiográfica e aumenta uma coisinha muito importante chamada de taxa de Kerman no ar, ok? Essa taxa de Kerman, esse Kerman no ar, pessoal, se dissipa muito rapidamente, ok? Só que nós precisamos considerar a proteção radiológica nesse contexto, porque você imagina 30 anos trabalhando não considerando isso, pode ser algo relevante, de forma que eu digo para vocês que aí agora nós estamos falando de relação probabilística, né, Guilherme? Probabilística, de entrada na pele, de possíveis problemas que podem vir aí decorrente dessa radiação secundária, desse efeito Compton, dessa radiação espalhada, ok? Efeito Compton, lembrando mais uma vez, com C de capiroto, porque é um efeito ruim, péssimo e não vai auxiliar em nada na formação da nossa imagem. A gente tem ali a grade antidifusora, a grade Potter-Book, que tem a função de reduzir ali a quantidade de fótons espalhados, de fótons resultantes do efeito Compton, mas ela de fato não está evitando que eles sejam formados, ela só está ali para absorver os que foram formados. Ela melhora a qualidade da imagem, tem ali uma redução muito dessa radiação secundária no filme radiográfico, mas de fato ela não vai fazer com que esse raio deixe de existir. Exato, e ela também de maneira alguma protege o paciente, né? Porque ela está pós-interação com o paciente. É igual sogra quando vem na sua casa, ó. Você está ali, ela chegou, né? Você consegue inibir ali algumas atitudes dela quando você vai pro banheiro, você sai de perto e tal, mas ela não deixa de existir, ela tá ali na sua casa. Agora, uma outra coisa que eu vejo confundir muitos candidatos é colimação. A colimação reduz um pouco a quantidade de fótons espalhados que serão gerados, porque, obviamente, estou diminuindo ali o tamanho da região que vai ser irradiada, estou diminuindo a quantidade de radiação espalhada que vai ser gerada. Maravilha. E ela sim pode, de fato, proteger o paciente, porque eu estou reduzindo também. Muito bem. Fica a dica aí. Um concurso público qualquer, uma seleção pública qualquer, que estiver falando sobre proteção radiológica e que tiver uma opção lá que considere a colimação como um dos fatores de proteção, entenda, a colimação sim, é sim também uma espécie, uma das formas que nós utilizamos para proteger radiograficamente. Não apenas a nós, mas como também o paciente. Observação, eu vou radiografar um dedo, eu trabalho com a colimação desse tamanho, né? Estou radiografando braço, antebraço, tem necessidade? Não, né? Então é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu queria lembrar, que os raios-x fazem fluorescer, olha, brilhar, iluminescer alguns sais metálicos. Sais metálicos. Lembra daquele pozinho que a mulherada passa no rosto, assim? Para fazer aquelas duas bolotas vermelhas no rosto? Blush. Que as meninas saem pra rua parecendo duas calopsitas, com duas bolas vermelhas, assim. Pois é, aquilo é um pozinho. Aquilo é uma espécie de sal, tá, gente? Só para vocês lembrarem, sais metálicos, onde é que eles estão presentes? Nos ecrãs, que nós chamamos de telas intensificadoras, não é isso? Por aí vai. Os ecrãs, pessoal, recebem esses sais metálicos porque os raios-x, quando interagem com esse ecrã, esses raios-x são transformados em luz. E essa luz vai sensibilizar o meu filme radiográfico. Só quero lembrar que esses sais podem ser o sulfato de zinco e cádmio, pode ser também o tungstato de cálcio, que vai me produzir uma luz ali do ultravioleta ao azul, e pode ser também os terras raras. Olha que nomão que eu vou falar para você. Os terras raras são muito caros porque são raros na natureza e são aqueles compostos cristalinos que nós vamos chamar de óxido sulfito de lantânio térbio ativado ou óxido sulfito de gadolínio térbio ativado. Galera, por que esse diabo desse trem é caro? Porque é raro na natureza e está ali no ecrã. Por que um ecrã ali do, sei lá, 24x30, pequenininho, pode chegar a custar R$3.000? Por quê? Porque é terra rara, galera. E as terras raras, se liga aí, elas produzem luzes que vão do verde até o amarelo.
essa faixa espectral. Quando eu falo faixa espectral, é bom lembrar que não quer dizer que a luz ela é amarela ou verde, não. Ela é um amarelo esverdeado, um verde amarelado. É por aí, entendeu? É essa faixa espectral aí. Então, uma das funções dos raios-x é fazer fluorescer, brilhar esses sais metálicos que nós acabamos de falar. Muito importante você tocar no assunto dos ecrãs, das telas intensificadoras, porque são tópicos extremamente cobrados em provas de concurso. Sim. Então, presta atenção para você fechar as provas. A tela intensificadora, ela vai converter aquela radiação ionizante em um sinal luminoso. Isso! Certo? Ela vai o quê? Ela vai ampliar aquele sinal. Sim. Então, com a introdução dessas telas intensificadoras, eu posso afirmar que eu reduzi a taxa de exposição nos protocolos utilizados, correto? Maravilha, perfeito. E também com a introdução das telas intensificadoras, a gente reduziu a taxa de exposição do paciente, a dose final que o paciente vai receber. Maravilha. Lembrando que isso também, pessoal, a tela intensificadora, né, o ecrã, ele também não faz com que um raio-x ou outro passe direto por ele e interage diretamente com o filme. Não. Acontece, sim, mas essa incidência é bem menor, tá bom? Outra propriedade interessante, pessoal, é que os raios-x têm a função de enegrecer, escurecer emulsões fotográficas. E por que eu estou frisando isso, professor? É porque, veja bem, Guilherme, nós acabamos de falar que os raios-x têm a função de brilhar, iluminescer sais metálicos. Sais metálicos, lembra? Os cristais que estão presentes no nosso ecrã, telas intensificadoras. Agora eu estou te dizendo que os raios-x têm a função de enegrecer, escurecer. O que? Os sais metálicos? Não. As emulsões fotográficas. O que são emulsões fotográficas? São gelatinas que estão ali aderidas, tá joia, pessoal? À nossa folha, né? A nossa folha estrutural do nosso bom e velho filme radiográfico, que é de poliéster, ou seja, plástico. Beleza, galera? Fica atento. Esta emulsão fotográfica contém ali os meus cristais de prata, que são em 90% brometos de prata e 10% iodetos de prata. Quando a imagem ela está formada nessa emulsão fotográfica, mas eu ainda não vejo porque ela ainda não foi devidamente processada, revelada, eu vou chamar essas imagens de imagem latente, concorda? Sim. Mais um outro termo aqui para o concurseiro que vai fechar a prova, que é aluno ou que vai ser aluno do concurso de radiologia. Nós vamos também lembrar que essa imagem é também chamada de imagem radiante, galera. Tá joia? Fique ligado. Então, uma das propriedades, além de fazer os cristais de prata, os cristais lá dos sais metálicos do ecrã brilhar, eles também, esse mesmo raio, esse mesmo raio-x faz com que as emulsões fotográficas enegreçam, escureçam, tá joia? Para então registrar aquilo que foi sensibilizado e aquilo que não foi na emulsão fotográfica, que contém os meus cristais de prata, que 90% é composto pelos haletos de prata e 10% pelos brometos de prata. Sheila, eu tenho certeza que agora tem algum seguidor ali do outro lado da tela pensando o seguinte: tá bom, professores, legal esse assunto, mas eu quero trabalhar com radiografia digital, com radiografia computadorizada. Eu quero ser concursado no lugar que tem radiologia digital. Por que eu vou saber sobre isso? Pegadinha do malandro. Você não vai saber, você sabe por quê? Porque cada instituição, pessoal, é única, tá bom? Então, sim, nós, inclusive, Guilherme, vamos propor aqui pra galera. Pessoal, digita aqui para nós nos comentários aqui. Você quer uma aula de radiologia digital? Você quer saber sobre as placas de fósforo, né? Sobre o CR, sobre o DR, como é que funciona isso? Porque não basta apenas saber que CR é radiologia computadorizada, DR, não, digital. Um pouquinho mais a fundo. Mas que isso? Sim, tem que saber o material que compõe ali. Como é que funciona aquilo ali? Conversão direta, indireta, como é que é aquela parada toda? Transmissão de sinal. Se você tiver com interesse em saber mais sobre a parte analógica também, a gente tem uma live lá no YouTube sobre a revelação radiográfica. Pode procurar o nosso canal lá, Concursos de Radiologia, que você vai achar uma live extremamente interessante para você fechar as provas sobre o assunto. Sensacional. E você que já está aqui, é aqui mesmo. Beleza, galera? Nós estamos falando isso porque está sendo transmitido, né? Postado aí nas redes sociais para todo mundo. Presta atenção, pessoal, se liga aí, fique atento. Se você ainda não deu o seu like, desce o dedo nesse like, tá fazendo nada. Se você ainda não é aqui um inscrito, se inscreve nesse canal bacana. Ativa o sininho para receber notificação, para não perder. Vamos lá, o samba caramba, cara, a cigana Sandra Rosa Madalena. Galera, outra propriedade interessante que eu queria lembrar
é que o raio-x não faz curva, galera. E é uma coisa extremamente importante, né, Sheila? Porque o medo do imaginário, principalmente da população fora da área, é que eles acham que o raio-x ele vai encontrar qualquer um. Disparou ali, eu vou correr, ele vai atrás de mim. Você esconde aqui, ele dá a volta, Isso não vai acontecer. Não vai rolar. Só se propaga em linha reta. Já vi o pessoal no leito se esconder com cobertor assim? Já vi tudo, já vi gente virando de costa. Vou virar de costa aqui. Que aí o raio não vai ver no rosto. Né? Galera, rola de tudo. Mas olha só, Guilherme, interessante, pessoal. Para a comunidade leiga, a gente aceita isso perfeitamente, porque realmente, né, não é obrigado a saber disso. Mas para você, meu caro técnico, meu caro tecnólogo, isso é inaceitável. Você é um profissional das técnicas, estudante, daqui a pouco um concurseiro, um funcionário de carreira. Estadual, municipal, federal. Isso não cabe, beleza? Outra coisa, aí já entramos na área do exímio professor Guilherme Franco. O raio-x produz também efeitos biológicos. Explica um pouquinho disso aí para nós, professor. Esta propriedade é que a gente não queria na maioria dos casos. Mas nem tudo é perfeito. A gente casa, a gente tem sogra. Não é isso? A gente vai morar sozinho, tem boleto para pagar, né? Você vai comer um pastel, tem cebolinha no pastel. Não é verdade? Os raios-x, gente, não somente os raios-x, mas qualquer tipo de radiação ionizante, mas agora a gente está falando só do X, tem ali a capacidade de produzir efeitos nas células do nosso corpo humano. É sempre que o raio-x vai produzir um efeito? Não! É uma relação probabilística. Pode ou não acontecer. Então não é uma coisa que eu vou saber de cara. Fiz o exame de tórax dessa paciente. Está com câncer. Não, isso de maneira nenhuma. Não pode ser por aí. A gente sabe que existe um risco. As radiações, os raios-x têm essa capacidade de causar um efeito biológico. Pode tanto causar uma mutação nas células quanto uma morte celular. Mas a morte está mais relacionada com taxas de exposição maiores, fora ali do espectro do raio-x. Mas tem sim, infelizmente, essa propriedade de exercer esses efeitos biológicos. Infelizmente, em partes, né? Porque na radioterapia a gente usa isso ao nosso favor. Perfeito. Lembrando que os efeitos biológicos também têm vários tipos, né? Nós temos os efeitos somáticos, determinísticos, estocásticos. Dentro desses efeitos nós temos alguns subefeitos. Pessoal, tudo isso nós vamos estar trazendo aqui para vocês, ok? Mas se você quer saber isso a fundo mesmo, quer se aprimorar nisso aí, torne-se um dominador radiológico na nossa plataforma Concursos de Radiologia, que nós temos aulas extensas e bem estruturadas para você que quer sair na frente. E, só para a gente fechar aqui então o tópico, Sim. Como os raios-x têm essa capacidade aí de exercer um efeito biológico, causar um efeito biológico, vai requerer então medidas de proteção radiológica específicas para pacientes e profissionais. Então a gente tem anos de estudo sobre taxa de dose, sobre efeitos, sobre o que acontece e o que não acontece, para o caboclo chegar simplesmente e falar, não vou usar o meu avental de chumbo, porque nada me aconteceu e nunca acontecerá. Gracinha. E outra coisa, galera, nós falamos muito aqui, olha, sempre lembre-se do TDB, né, Guilherme? Tudo de bom, era uma gíria da década de 1990, quando o Guilherme era ainda um rapazote. E nessa época nós falávamos isso, TDB, tudo de bom. Tempo, distância e blindagem, galera. Mantenha-se o menor tempo possível. Maior distância possível. E blinde-se. Utilize aí o protetor de chumbo, protetor Ganadal, barreira de chumbo. Blinde-se e blinde o seu paciente fora da região de interesse. Fora da região de interesse. Se o paciente vai fazer uma radiografia do braço, galera, do antebraço, do braço. Lembrando, o braço é o húmero, o antebraço é a radiúna. Por que eu falo isso? Porque às vezes na hora da prova o sujeito confunde. Sim. Eu lembro que no concurso público que teve aqui no FMG, tinha uma questão muito básica. Que a questão era o seguinte, qual é o maior osso do braço? Olha que coisa básica. Só que eu conheci um concurseiro feroz, um cara fenomenal, meu amigo, Carlos Eduardo, um beijo pro Carlos Eduardo, meu grande amigo do coração. Fechador de provas, gabaritador de provas mesmo, um cara espetacular que errou esta questão porque ele ficou medindo aqui, ó, se é isso, se é aquilo. Pessoal, o braço só tem um osso que é o húmero. Rádio e ulna trata-se do antebraço. Pode pensar também, ó, antebraço ele vem antes. Isso, antes do braço. Bem. Então é isso, né, galera? Eu acho que a gente já fica por aqui com bastante conhecimento. Se ligue, fique atento nas qualidades dos raios-x, não é? Os raios-x têm a propriedade de atravessar objetos, ser absorvido pelo objeto que ele atravessa. Ele também produz radiações secundárias em todos os corpos que eles atravessam. Também tem a capacidade de fluorescer certos sais metálicos. E ele também pode enegrecer aquelas emulsões fotográficas, galera. Lembrando também que ele se propaga em linha reta
e também é capaz de produzir efeitos biológicos. Então é isso aí, nós ficamos por aqui, fique ligado, não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative as notificações, compartilhe com a galera e com certeza amanhã tem mais vídeo aqui no YouTube para você. Lembre-se que compartilhar um conteúdo bom com um colega profissional não causa concorrência e sim admiração. Então dispara para o máximo de pessoas que você puder. Você não perde nada compartilhando um conteúdo legal com alguém que é da sua área, um colega de classe, alguém que trabalha com você. Enfim. É quase um Shakespeare. Fica com Deus. Tchau. Então é isso. Pode tomar. Vai lá. Então é isso.